E aí, tu já teve um vazio por dentro que mesmo tentando preencher como festa, bebida, pornografia, qualquer tipo de coisa, comida, e mesmo assim não preenchia? Eu também era uma pessoa assim, estressado, que só no álcool que as coisas melhoravam um pouquinho pra mim, a minha mente soltava um pouco, ateu, com raiva, tudo cheio de problema, burro, cheio de problema. E se tu chegou até aqui agora, eu vou te falar como é que foi minha experiência. Como foi minha experiência de elevação de Kundalini em um bairro humilde, onde eu morava perto da comunidade. Um bairro onde eu escutava o pipoco 762 atirando, e eu lá nessa elevação, e o que mudou pra mim. E talvez você possa estar passando por esse momento, talvez você já tenha passado e teve algo maravilhoso, mas agora você está meio confusa, porque quando você eleva a sua Kundalini, ninguém fala que tem que voltar. Tem a subida e depois tem a descida. O que é a descida? A descida é quando você se eleva ao seu divino e aí tu precisa voltar para poder reprogramar. Reprogramar certos aspectos e começar a viver o teu caminho, viver o teu propósito. O seu caminho. Porque os aspectos sombrios é o que impedem você de ter energia vital, sexual, para que possa transformar em riqueza na tua vida, na vida das outras pessoas. Porque tudo que nós fazemos conectado com Deus Pai e Mãe é para o coletivo. Quando você faz conectado com o teu ego, é para o individual apenas. Então bora lá. Antes de eu elevar a minha Kundalini e ser esse cara que vos fala, que eu sou Rama de Cedros, o mensageiro do mundo espiritual, considerado como um mestre por meus alunos. Então não fui eu que me nomeei, foram meus alunos que me deram esse lugar de mestre. Mas eu sou um explorador, eu gosto de explorar as coisas e trazer aqui para vocês. Então, antes de eu ser esse tipo de cara, que parece ser extrovertido, que tem um magnetismo, que tem uma fala diferente, que tem coragem de se expressar, eu era totalmente o contrário disso. Vamos ver qual a energia para essa sessão. Qual a energia arquetípica? Gebo. Vamos falar um pouquinho aqui na energia de Gebo. Então, na minha infância, eu sempre me sentia afastado de todas as pessoas, rejeitado. Claro, a rejeição ela começou pela minha mãe, né? A minha mãe, ela tem uma mediunidade muito expansiva, mas ela faz parte da igreja cristã. E você já viu, né? Quando uma pessoa tem uma mediunidade e faz parte da igreja cristã, a pessoa é bloqueada, a pessoa não consegue desenvolver aquele lugar ali. Então, como minha mãe não conseguia desenvolver, ela manifestava obsessores, manifestava seres trevosos. Eu apanhava todo dia, era sempre muito difícil. Eu ficava perguntando por que Deus, o que aconteceu na minha vida, por que eu tô passando por isso. Eu não aguentava mais. Era muito difícil pra mim, essa é a realidade. Era muito difícil pro Ramonzinho, que é o meu nome civil, meu nome de batismo. Chegava em casa e minha mãe não cuidava de mim, eu não comia na hora certa. Às vezes eu ficava preso lá de fora da televisão, pra ver televisão. Vou te explicar. Eu morava no quintal de familiar. E aí tinha a nossa casa que era lá no fundo. E aí quando eu ia pra escola, a minha mãe sempre tava batendo perna. Minha mãe sempre estava batendo perna. Quando eu chegava em casa, meio-dia, que era o horário de comer, eu não tinha comida. Só que eu aprendi, para pelo menos eu me sentir um pouquinho melhor, eu escondia o controle remoto do lado de fora de casa. Por quê? Minha mãe trancava a porta de casa. Ela não deixava eu entrar. E aí a janela que tinha uma grade, eu ligava ali a televisão e ficava igual presidiário, vendo televisão. E aí, quando minha mãe chegava em casa de tarde ainda, ela com raiva, frustração do mundo, ela descontava em mim ou uma agressão física ou uma agressão verbal. E também foi muito difícil. Foi muito difícil. Muito difícil. Então na escola não era diferente. Na escola eu era rejeitado. Porque eu não conseguia me expressar, não conseguia falar, não conseguia ser ninguém. Eu não conseguia ser bom no esporte, não conseguia ser bom em estudo nenhum. Eu não conseguia ser bom com garotas, não conseguia ser bom com nada. Inclusive, para quem tá dentro da escola, de algum curso meu, eu falo muito abertamente sobre isso. Que na minha infância eu tinha uma energia feminina, porque o feminino que conecta com a intuição, muito forte. Então eu era um homem que tinha seios, por conta desse desenvolvimento do estradiol, que era um pouco maior em mim. Então eu acabei desenvolvendo seios. Eu tinha uma bunda avantajada, ainda tenho essa bunda avantajada hoje, eu treino bastante perna.
É, Eu andava rebolando. Inclusive, eu lembro muitas vezes meu pai falando na minha cabeça: tem que andar igual homem, não pode andar rebolando. E o rebolar é a flexibilidade da vida. Enfim, por conta disso eu fui abusado, eu fui não sei se nem se pode falar essa palavra no YouTube. Sim, eu fui isso. E a minha vida sempre foi muito difícil. Tinha escola, tinha isso, não estudava, apanhava. Era loucura esse negócio. E aí eu virei ateu. Quando eu virei adolescente, eu larguei a escola, mandei tudo pra casa do caralho. Mandei pra casa do caralho. Eu falei, não, vou largar a escola, vou trabalhar, porque esse negócio não dá pra mim. Não quero saber desse Deus desgraçado, que mata todo mundo, que fez a minha vida de merda. Não quero saber desse Deus, que dá pecado pra todo mundo, não sei o quê. Vai cristão, vai macumbeiro, vai espiritista. Todo mundo pra casa do caralho. Não vem falar pra mim de mundo espiritual. Essa porra não me ajudou em nada. Eu sou ateu nesse caralho agora. Esse era eu. Eu tô expressando no ano passado. Esse era eu. E eu vou trabalhar. E eu fui trabalhar difícil pra um cacete. Porque minha mente não parava quieta. E aí eu fui esculachado demais lá pelo dono da oficina, que eu vou trabalhar como peão de obra. Você não serve pra isso, você é um animal, você é um lerdo. Pancada em casa, pancada no trabalho. Eu achei que o trabalho ia ser diferente, que eu ia me tornar independente. Eu acho que uma pessoa quando toma muita pancada em casa, tudo que ela quer é ir embora. Tudo que ela quer é, tipo, eu quero minha independência, eu quero sair daqui, eu quero viver o mundo, eu quero ver o que tem de mais pro mundo. E aí quando você começa a ir pro mundo, você também tem uma pancada. Por que tem uma pancada? Porque o aspecto sombrio, aquele trauma, aquele padrão negativo, vai atrair pessoas para poder te bater de novo na rua. Então, eu apanhava na rua, digo, verbalmente do meu patrão. Então foi muito difícil, muito difícil. Então, o que eu comecei a fazer? Com 12 anos, 13 anos, eu comecei a beber. E aí, quando eu comecei a beber, sabe aquela barrigudinha? Aquela cachaçinha? A gente pegava uma garrafa de Fanta, que era melhor com Fanta. Pegava a barrigudinha, jogava um pouco de Fanta fora, botava a barrigudinha ali dentro, dava uma sacudinha e bebia aquilo. Então o álcool, ele deixava minha mente, caramba, mais tranquila. Hoje, as pessoas chamam que eu tenho TDAH. Alguns falam que agora eu tenho superdotação. Mas a superdotação ela veio com elevada Kundalini. Porque quando você leva Kundalini, você fica mais inteligente. Mas enfim. E aí eu tomava álcool e só o álcool que me ajudava a eu me sentir um pouco melhor. Era muito difícil, cara. Era muito difícil. Então eu comecei a trabalhar pra beber. Aí eu conheci a maconha, conheci êxtase, conheci loló, sabe? Morando perto da comunidade, Rio de Janeiro, você tem acesso a tudo, qualquer coisa, qualquer tipo de droga. Eu andava com os amigos meus que utilizavam o famoso crack. Será que esse vídeo vai ser... O pessoal vai deixar aqui no YouTube? Tô falando muitas palavras que eu não deveria, né? Ixi, agora já foi. Se não for, não foi. Então, o que que resta? O que que restava é você se revoltar da vida. Mas algumas drogas pesadas eu não me meti com aquilo ali, não. Fiquei mais tranquilo. Só que eu me sentia muito vazio. Eu me sentia muito solitário. Eu me sentia muito estressado. O sentimento principal da minha vida naquela época era raiva. Tudo que eu fazia era uma raiva, sabe? Uma raiva. Uma raiva da religião, uma raiva dos meus pais, uma raiva do mundo, uma raiva das pessoas, uma raiva dos meus patrões. Eu era muito raivoso. Tanto que depois eu comecei a aprender luta Muay Thai. E aí eu aprendi Muay Thai, parei de ser o bobão. E aí o que eu comecei a fazer? Comecei a descer o cacete em todo mundo. Pra eu externalizar aquela raiva, eu ia pras festinhas, tipo, pra quem lembra dessa época, né? For Fun, Restart, esse negócio assim. Charlie Brown. Ia lá pras festinhas, nas festinhas tinha rodinha. E é onde que eu tava? Nas rodinhas. E eu fiquei bom, porque eu tinha uma raiva. Que quando alguém me batia, eu sentia o sangue. Aquilo parecia que me transformava num berserker. O berserker, ele é um guerreiro do povo nórdico. Que ele utilizava cogumelos e ia pra frontline e saía matando todo mundo. Ele matava amigo, inimigo. Os caras eram louco, louco. Então era eu, nesse momento, porque era a minha raiva, era o que eu tinha. Era a forma que eu tinha pra viver. Ou eu ficava depressivo e me suicidava, porque não tinha vontade de viver, ou eu ia na raiva mesmo, na força do ódio, viver a vida. Era o que eu tinha. Era o que eu tinha.
Mas sempre no final da noite, depois de estar mamado, depois de ter gastado meu dinheiro todinho, eu deitava na cama, cabeça rodando, lógico, né? Cabeça rodando. E aí eu me via sozinho, sem dinheiro, sem energia. No outro dia tendo que trabalhar. E eu falava, nossa, o que eu tô fazendo na minha vida? O que que tá acontecendo comigo? Será que eu não tenho chance nenhuma? Será que eu nunca vou ser ninguém? Será que eu vim viver a vida pra ser desse jeito? E talvez você deva estar se perguntando isso também. Que a tua vida não faz sentido mais, que você acha que não tem propósito nenhum, que é tudo tanto faz. Às vezes você até questiona a espiritualidade, as histórias que tem por aí. Eu sei, eu questionei muito tempo essas histórias. Porque, seja da igreja, seja daqui de fora, seja. Eu falava, cara, e aí? E aí isso ficou constante na minha vida. Então, por algum motivo, eu comecei a escutar podcast. Eu tinha um iPhone na época, o 5S na época. E esse iPhone eu fiz treta, inclusive, não foi de uma forma lícita. Era metido com alguns problemas, né? Muitos problemas. Arrumava muito problema na minha vida. Não tinha medo de morrer, não tinha medo de ser preso, não tinha medo. Arrumava problema à toa, qualquer coisa. Então eu tinha um iPhone. Nesse iPhone tinha lá um aplicativo que começou a ter naquela época, chamado Podcast. Não tinha esse lance, era novo. E aí eu baixei o podcast e aí comecei a ver que tinha algumas coisas lá. Cliquei em um cara chamado Murilo Gun. Puf, Murilo Gun. E aí esse cara tava falando de meditação, que ele foi lá pra Singularity University. Inclusive eu aprendi inglês em 6 meses depois que eu me tornei mais inteligente com a Kundalini. Esse é um outro papo, posso explicar pra vocês como é que foi. Então ele tava na Singularity University e ele começou a observar que boa parte das pessoas ali paravam para poder meditar. E ele começou a falar de forma científica que isso aumentava a inteligência, autocontrole, aumentava a felicidade. E aquilo deu um boom assim pra mim. Eu falei, caramba, eu sou ateu, mas ele falou que tem ciência. Eu vou fazer esse lugar. Cara, eu vou fazer isso. Eu vou meditar. E aí eu comecei a caçar coisa pra meditar. Inclusive eu encontrei uma grande pessoa que me ajudou muito na minha jornada. Inclusive, quem já viu lá vai ver um depoimento meu lá no vídeo dele, que é o André Burke, André do Brain Power. Então eu encontrei lá coach, PNL, técnicas maravilhosas de como lidar com a minha mente. E foi ali que eu comecei a, mais ou menos, engatilhar com muita dificuldade. Pensa assim, se as coisas eram difíceis para as pessoas normal, para mim era muito, 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 muito difícil. Eu não entendia nada. Eu vi um vídeo várias vezes, entendia nada. Via de novo, entendia nada. Eu falava sozinho, entendia nada. Só que aí eu comecei a meditar, a respirar. Aí num belo dia, eu conheci um outro grande mentor também, queridão, amigão, Gabriel Menezes. Gabriel Menezes na época ele tava começando, isso há 10 anos atrás. E aí o Gabriel ele falava de umas coisas bem loucas. Eu gostava de conversar com ele sobre vários assuntos, sobre learning experience, sobre várias coisas, né? E aí de vez em quando ele falava sobre negócio quântico, religião, não sei o quê. Eu falava, ah, mano, pelo amor de Deus, cara, começa com esse negócio não. E aí alguma coisa destravou na minha cabeça a querer saber mais sobre isso e eu comecei a meditar com a meditação que ele tinha lá, na época. Ciência da Transformação, o curso dele. Eu comecei a fazer. E aí, quando eu tava fazendo, respirando no quarto do meu pai, inclusive, que meu pai tinha terminado com minha mãe, lembra? Uma problemática, minha mãe lá. Muito difícil. Foi muito difícil curar minha mãe em mim. Cara, foi muito difícil. Eu tinha raiva só de ver minha mãe. Eu ia pra casa da minha avó, eu olhava pra minha mãe, me dava uma raiva. Era como se eu pudesse, eu saía destruindo na base do soco tudo, mas eu tinha uma moral interna que me impedia disso. Cara, era muito louco. Era muito difícil. Era muita energia que eu gastava estando perto da minha mãe. Cadê minha água? Não tem água não. Enfim, comecei a respirar. Eu respirando. No espaço vazio dentro de mim, que inclusive é uma técnica do Joe Dispenza, maravilhoso, o cara lá. Existe um livro deles, Como se tornar um sobre-humano, e recomendo que você leia, é muito bom. Então eu tava fazendo, e aí do nada eu tive um tiro, sabe um tiro na glândula pineal? Eu tive um tiro de explosão, pá!
E esse tiro é o que eu chamo de orgasmo espiritual. Um fogo subiu por mim, pela minha coluna, bateu aqui, explodiu. Meu corpo todo começou a vibrar. Lembrando, eu ainda era ateu, tá? Só que eu tava começando já a me abrir para as paradinhas. Para respiração, porque tinha ciência, mindfulness, tem muita ciência, mais de 5.000 artigos sobre isso. Mas eu ainda era ateu. Pai, o negócio lá, eu comecei a chorar, a gargalhar ao mesmo tempo. Aquele meu vazio, que só era preenchido pela bebida, por drogas ou a pornografia, ele foi preenchido de uma forma que eu nunca poderia imaginar. Eu conheci um novo tipo de sentimento. Um novo tipo de sentimento. Que eu não sabia que existia isso. Eu não sabia que poderia existir esse lugar. Talvez você também não saiba disso, mas existe. Isso é o mensageiro, nós voltamos para poder avisar. Existe esse lugar de plenitude, existe esse lugar de amor, existe esse lugar de alegria, existe esse lugar dentro de você e tá aí dentro, porque você é uma centelha divina. E aí eu saí vibrando. Claro, parei de ser ateu, né? Isso é óbvio. Parei de ser ateu. Saí vibrando, 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 vibrando. Eu falei, eu olhava pro mundo e falava, esse mundo tá mais colorido, esse mundo tá diferente. Era como se eu tivesse renascido. Era como se algo meu tivesse vindo pra fora. E foi a partir daí que a minha vida começou a se transformar. Eu comecei a me tornar super inteligente. Eu comecei a comunicar, eu tô comunicando com você que eu não falava. Eu comecei a me comunicar. Conheci pessoas maravilhosas na minha jornada. Aprendi coisas maravilhosas. Mas eu tive um problema. E o problema era, eu ainda tinha o aspecto sombrio do monge. Do monge. Cara, quanto tempo a gente tá fazendo esse negócio aqui já? Passou 10 minutos? Eu prometo que nos próximos vídeos eu vou começar 15 minutos, 20 minutos no máximo, tá? Inclusive, deixa teu like aqui e se inscreve. Eu tinha um aspecto sombrio de um monge. O que é um aspecto sombrio? Porque o monge ele não é sombrio, só que quando ele não faz sentido nessa vida, ele vira uma sombra. Esse monge que eu fui, eu ficava meditando em cima lá dos Himalaias, meditando lá, respirando. Eu me dediquei a essa vida monastério, monástica, não sei se me entendeu. Eu me dediquei a essa vida e eu acreditava que tudo que eu precisava fazer era respirar. E aí eu tinha o mago. O mago ele já era especialista em magia, ele acreditava tudo se resolvia com magia. E aí eu tinha ainda o louco da ciência, que eu fui um grande cientista em 1700 alguma coisinha, eu sei o nome dele, mas não vou falar, senão vocês vão falar que é coisa da minha cabeça. Mas enfim. E eu era ateu. E aí os três ficavam tiro, porrada e bomba na minha cabeça. Pá, isso aqui, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá. Tiro, porrada e bomba, tiro, porrada e bomba. E é aquela confusão, né? Porque a mediunidade explodindo, você vendo as coisas no mundo. Eu passei 2 anos chorando, isso é um outro vídeo que eu posso falar. Depois que a minha Kundalini se elevou, eu tive um prazer enorme. Mas depois eu fiquei 2 anos chorando para poder controlar ela. Por isso que com Kundalini você não eleva com a pessoa que não passou pelo processo, senão ela não consegue lidar com você. E a Kundalini ninguém consegue elevar ela. Entenda isso. Nós conseguimos reprogramar o seu ser, tirar os aspectos sombrios, elevar sua energia sexual para que o seu interior, quando tiver merecimento, se eleve. Então, dentro da escola de energia 5D, nós trabalhamos a reprogramação quântica rúnica, que é justamente para soltar suas energias que estão presas no passado, para vir para o presente, você elevar nos seus chakras, e então a Kundalini, em algum momento, vai ter um ser superior que vai irradiar você, ela vai levar. Só seres superiores elevam. Ou alguém que está incorporado em uma divindade que consegue elevar. Então não é qualquer pessoa. Entenda isso. Entendendo isso, vamos lá. Ai, me esqueci o que eu tava falando. Kundalini, não sei o que, não sei o que. Enfim, acho que tá bom, né, o vídeo, né? Vocês começaram a entender melhor. Que eu tinha um vazio, eu não conseguia aprender, não conseguia estudar, nada. Eu era uma porta na espiritualidade, tipo, não sentia nada, não tinha sentimento, porque tudo era mental, tudo era estresse pra caramba.
Então, quando eu conheci realmente a energia, que é o que eu ensino na escola, energia, que é não ficar lidando com a mente. Ah, lembrei da galera, né? Ah, o monge, o mago e o cientista. E aí são essas vozes que ficam na sua cabeça. Faz isso! Não faz que vai dar errado. Faz aquilo, não faz que vai dar errado. Faz isso, tá errado, tá pecando, tá não sei o quê, tá. E aí tu fica ali com a tua energia travada. E a tua energia fica travada nesses aspectos sombrios. Então eu fui tirando o cientista, tirei o cientista, integrei ele novamente. E aí eu trouxe a sabedoria do cientista, aquele que fala de física quântica, ciência quântica. É uma sabedoria que eu não estudei nessa vida, mas quando eu pego para falar alguma coisa a gente aprofunda, porque eu estudei em outras vidas. Tem lá o monge, que ele representa justamente esse negocinho aqui no meu pescoço. E tem um mago que representa justamente isso daqui. E o cientista? O cientista ficou onde? Poxa, não tem nada pro cientista. Mas eu integrei eles e quando eu integrei eu consegui chegar aqui nesse canal, Mundos Entrelaçados, para poder unificar tudo isso e trazer sabedorias maravilhosas. Então, para você levar a sua Kundalini, primeiro você precisa ativar a sua energia e ir retirando os padrões negativos, os aspectos sombrios que te impedem de florescer. Porque o teu propósito é aí. Eu vou falar muito aqui. Não é falta de propósito. Você tem propósito. Você nasceu com propósito. Mas te fizeram esquecer do propósito. Te fizeram ficar na correria do dia a dia. Nessa loucura. No estresse, ansiedade, burnout. Problema pra cá, vício pra lá. Te fizeram fazer isso. Tá ligado? Fizeram. E aí o que acontece com você? Você vive a vida desse jeito. Fica muito difícil viver a vida. E aí quando você vê também, isso é uma loucura que acontecia comigo. Quando você vai ver o pessoal da espiritualidade, eles são muito mansos, muito calmos, muito tranquilos. Só que, será que só existe esse tipo de viver? Não. Olha eu aqui, ele vem minha Kundalini, olha como é que eu sou. Sou porra louca, sou carioca. Entendeu? Cada lugar vai ter uma cultura diferente. Claro que a pessoa que cresceu lá na Índia, de monastério, não sei o que e tal, e ela leva a Kundalini, ela vai ter uma forma diferente de viver a vida. Mas eu cresci no Rio de Janeiro, tiro, porrada e bomba. Arrastão o tempo todo. Andar na rua é você olhando pro lado e pro outro, que alguém pode vir te assaltar. Entrar na casa de amigo meu e do nada, vim policial com arma na minha cara porque tava tendo invasão na favela. O bagulho é doido. Então eu não tive uma elevação kundanínica dentro de um monastério ou dentro de um, como é que é o nome que o pessoal chama lá? Esqueci. Lá na Índia. Eu tive aqui no Rio de Janeiro. Tiro, porrada e bomba. Então por isso que eu sou diferente. Assim como também você precisa ser diferente na sua jornada. E se você quer aprender como reprogramar os padrões inconscientes, as suas sombras que estão te impedindo estar numa comunidade forte para que você possa crescer espiritualmente e se tornar a sua melhor versão que já está aí dentro, que só te falta energia, eu vou deixar o link aqui embaixo para que você possa me mandar uma mensagem no WhatsApp e eu vou te fazer umas 3 perguntas para entender mais sobre você e te mostrar como a escola de energia 5D, a reprogramação quântica rúnica, pode te ajudar. Então, depois desse convite aqui, eu quero te fazer um outro convite. Pega aqui embaixo do comentário, ajuda nós. Bota algum tema que você gostaria de falar, de saber. Escreve alguma coisa aí. Depois eu vou fazer vídeos falando sobre aprofundando os chakras, meridianos, vídeos falando sobre neurociência, sistema dopaminérgico, serotonina, etc. Depois eu vou fazer vídeo falando sobre ayahuasca, psílico bens, cogumelo, um rapezinho, porque não tem como você expandir sem estar conectado com a terra, com a natureza, com a parte xamânica, porque a música também é xamânica. Então, beijão no seu coração. Seja leve, seja livre. E se não se inscreveu, se inscreve, ativa o seu sininho para tu não perder mais nada. Tchau, tchau.